Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Igreja Batista Betel, aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Eu sou Eduardo Góes, sou o Duzão, sou o pastor aqui da igreja e eu te convido agora para cultuar a Deus conosco, para buscar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos aí como você está, para orarmos juntos? Deus, nós clamamos a Tua presença sobre nós, clamamos a Tua presença sobre todos os lugares em que esse vídeo chegar, clamamos o Teu agir e o Teu falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de te contar uma história da minha infância. Eu lembro que em 2002 o Brasil chegou à final da Copa do Mundo e o Brasil foi campeão daquela final. Eu assisti aquela final na lanchonete de um pai de um amigo meu, do pai do meu melhor amigo. E eu lembro que quando o Brasil foi campeão, nós nos abraçamos ali, comemorando, e o pai dele olhou pra gente e disse: meus filhos, eu acho que essa é a última final de Copa do Mundo que a gente assiste junto. E o filho dele olhou pra ele e disse: mas por que, pai? Porque eu acho que eu vou morrer cedo, eu acho que eu não vou durar muito tempo. Ele está vivo até hoje, né? E passou-se alguns anos, uns 5 anos depois, já no início da minha vida adulta, esse meu amigo, o filho do dono da lanchonete, a gente conversando sobre coisas da vida, e ele também, eu acho que ele aprendeu com o pai, né? Ele também falando comigo: Duzão, eu tenho medo de morrer cedo, eu acho que eu vou morrer cedo, eu acho que eu vou morrer sem ter filho. E o assunto era o mesmo, o medo de morrer cedo, o medo da morte. É sobre isso que eu quero falar com você. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus 10, a partir do versículo 28, Mateus 10, vamos ler do 28 ao 33, e olha o que está escrito na palavra. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O texto que nós lemos está numa situação em que Jesus chama os discípulos, convida eles para pregar o Evangelho para as pessoas e já avisa eles: vocês vão ser perseguidos de morte, mas não tenham medo da morte. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Pelo contrário, temam aquele que, além de matar o corpo, também pode lançar a alma no inferno. Eu gostaria de pensar com vocês aqui sobre 3 tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte física. No texto nós lemos a morte do corpo, a morte dessa matéria aqui. A morte física, ela tem algumas características, e a morte física, ela é uma consequência. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão, e depois que o pecado entrou no mundo, a morte entrou também. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte física é uma consequência da escolha da humanidade em não fazer o que Deus quer, em desobedecer a Deus. A morte física existe porque ela é uma consequência. Uma segunda característica da morte física é que ela é dolorosa. Nenhum de nós está preparado para a morte. Nós conversamos sobre ela, nós lemos na Bíblia sobre ela, mas quando alguém morre, dói. Quem já perdeu um ente querido sabe muito bem disso. A morte é dolorosa, ela dói tanto que o próprio Jesus, quando esteve em terra, em corpo humano, ele chorou diante da morte. Ao saber que Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. A morte é dolorosa. E ao mesmo tempo que ela é uma consequência, que ela é dolorosa, a morte
é estranha, porque não era para ser assim. Deus nos criou de maneira perfeita para a vida eterna, mas como vimos, a morte é uma consequência, a morte entrou no mundo e ela é estranha. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Todos nós queremos viver, ninguém quer morrer. Isso é tão sério que até aquelas pessoas depressivas, suicidas, os psicólogos sempre dizem que eles não querem morrer, eles querem acabar com a dor, como se a morte física fosse o final da dor. Esse é o primeiro tipo de morte, a morte física. Ela é uma consequência do pecado, ela é dolorosa e ela é um corpo estranho. Não deveria ser assim. O segundo tipo de morte que eu quero falar com vocês, que está aqui no texto que nós lemos, é a morte espiritual. A morte espiritual, ali no texto, está falando da morte da alma, a morte eterna. Não tema o que pode matar fisicamente. Tema aquele que, além de matar o corpo, também pode matar a alma. E quando Jesus está falando sobre isso aqui, Jesus usa um tema indesejado, que as pessoas não gostam de falar. Jesus usa o inferno. Nós lemos aqui que Jesus diz: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. A morte espiritual, a morte eterna, ela é um tema indesejado. O inferno, ninguém pode tocar nesse assunto mais. Ninguém pode falar mais do inferno porque vai ofender pessoas. O inferno é um assunto indesejado. Ninguém quer falar do inferno, mas Jesus falou. Jesus falou do inferno e não foi poucas vezes. Inúmeras vezes Jesus falou sobre o inferno. Ele é um tema indesejado, mas precisa ser falado. Jesus, quando fala do inferno, ele fala que o inferno é algo real. Nessa passagem aqui que nós lemos, para falar do inferno, Jesus usa a palavra Gehenna, que ela faz referência ao Vale de Rinom. O Vale de Rinom é um vale nos arredores de Jerusalém, onde naquela época muito se queimava, era um lugar onde jogavam-se todo tipo de coisa e havia fogo contínuo queimando aquelas coisas. Muitos anos antes, mais de 500 anos antes, reis injustos de Jerusalém, como Acás, eles queimavam pessoas vivas em sacrifício a falsos deuses, algo que Deus sempre abominou. E Jesus usa esse contexto para trazer referência ao inferno. No Novo Testamento, o inferno ele é falado de maneira simbólica como um lugar de fogo, um lugar de trevas, um lugar de destruição, um lugar de ranger de dentes. Todas essas linguagens são simbólicas, mas o símbolo ele sempre é menor do que a realidade. O símbolo do fogo, do ranger de dentes, sempre é menor do que a realidade. Quando a Bíblia fala do céu, do paraíso, ela diz que nós não conseguimos imaginar. Da mesma maneira que nós não conseguimos imaginar quão bom o céu é, nós também não conseguimos imaginar quão ruim o inferno é. O inferno é real, ele existe. E quando Jesus fala da realidade do inferno, ele não está usando a pedagogia do medo. Jesus não está usando o terrorismo espiritual. Jesus está dando uma instrução real. Sabe qual é a diferença da instrução real para a pedagogia do medo? É porque a pedagogia do medo está embasada em uma mentira, em uma ameaça, enquanto que a instrução real está embasada em uma verdade. Você tem filho? Quando você está educando seu filho e ele está prestes a passar por um perigo, ele pega uma faca para brincar
e de longe você grita: não brinque, porque você pode se machucar. E verdadeiramente ele pode se machucar, porque se ele se cortar, vai doer. Essa é a instrução real. Você pode se cortar. A diferença para a pedagogia do medo é que ela é mentirosa. Você já ouviu aquela frase, né? Não faça isso. De repente você ouviu isso quando era criança. Não faça isso porque o bicho-papão vai lhe pegar. O bicho-papão não existe. Não faça isso porque passa um carro. Não saia de casa porque lá fora passa um carro que está capturando criancinhas. Não sei se você já ouviu essa história, mas essa é a pedagogia do medo. Jesus não usa a pedagogia do medo. Jesus usa uma instrução real. E quando o nosso Pai usa essa instrução real, Ele está nos convidando para o bem. Jesus veio justamente para nos tirar da realidade do inferno. Quando Ele fala do inferno, traz essa instrução real, Ele está jogando o convite de amor dele para nós. Não queira ir para esse lugar. Não tema a morte física, tema a morte da alma. E uma terceira e último tipo de morte para meditarmos aqui é a morte do eu. No texto que nós lemos, nós podemos ver no versículo 32 que Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens. Para confessar a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Para confessar a Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Uma realidade muito clara no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando Paulo escreve: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando metaforicamente: eu morri para que Cristo viva em mim. Lá em Romanos 6 também usa essa mesma lógica, trazendo a oposição pecado e santidade. Romanos traz essa ideia: morra para o pecado, viva para Jesus. O terceiro tipo de morte é essencial. A morte do eu é essencial para vivermos a vida eterna. Precisamos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. A Bíblia nos chama a fazer isso. Morra para você mesmo. Eu preciso morrer para mim mesmo e nascer para Jesus. E quando Jesus nos convida a fazer isso, Ele traz a realidade do pecado. Perceba, é outro tema que não gostam de falar. O pecado, ele existe. O pecado é tudo que foge do plano de Deus para nós. Tudo que Deus queria para nós e nós saímos é o pecado. Tudo que Deus planejou e nós teimosamente saímos é o pecado. Para morrer para nós mesmos, nós precisamos negar o pecado. O engraçado é que muitas pessoas olham para o pecado e olham a definição de pecado apontando para Deus como se Deus fosse um grande estraga-prazeres. Esse Deus é muito chato, a gente não pode nem se divertir, eu não posso nem encher a cara um pouquinho, ou eu não posso nem ter quantas mulheres eu quiser. Que Deus estraga prazeres. Muitas pessoas olham para o pecado dessa maneira, como se Deus fosse um senhor de idade, com a barbona branca, chato, que tudo que a gente quer fazer que é bom, Ele está lá nos impedindo. Enquanto que, na verdade, a realidade do pecado, o aviso de Deus: não faça isso, porque é pecado. Enquanto que, na verdade, essa realidade é uma proteção divina, uma proteção de Deus para nós. Imagine você, aquele que bebe muito, ele está sujeito ao vício. Ele está sujeito a doenças, ele está sujeito a chacotas, porque todos gostam da mesa cheia de bebida, mas poucos gostam de um bêbado chato. Quando Deus fala para a gente não se jogar no pecado, Ele está preocupado com o nosso bem-estar. Todos gostam do sexo desenfreado.
mas ninguém gosta das doenças sexualmente transmissíveis. Quando Deus, Ele nos avisa, não faça isso, porque é pecado. Ele está dizendo, você vai se prejudicar se você fizer isso. E as consequências do pecado que nós vivemos aqui na terra, de certa maneira, de maneira bem pequenininha, elas apontam para o sofrimento que a morte eterna traz. O pecado é um aviso de Deus, não faça isso. Precisamos morrer para nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa, o nosso eu, a nossa carne, ela quer pecar. E nós precisamos lutar todos os dias para morrer para nós mesmos e nascer para Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o texto não para aí, o texto continua, o texto diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando Jesus, Ele nos fala sobre o pecado, Ele já tem a solução para o pecado, Ele já tem a solução para o que vai acontecer conosco, Ele já tem a salvação para nós, Ele já tem o dom gratuito dEle para nós. Por isso Ele nos convida, morra para você mesmo. Morte do eu. Se a morte física nós não precisamos temer, a morte eterna nós temos que temer. A morte do eu nós precisamos desejar. Morra para você mesmo. Morte física, não tema, descanse. Morte eterna, tema e se arrependa dos seus erros. Confesse o Senhor Jesus como seu Salvador. Morra para você mesmo. Deseje morrer para você mesmo. Eu gostaria de reler o versículo 31 com todos vocês. Está escrito assim: portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Para tratar dessa realidade da morte, Jesus traz o exemplo de simples aves, que elas morrem, e as aves, elas não morrem sem a permissão de Deus. E Jesus está contrastando aqui, se as aves, que são animais menores, Jesus se preocupa com elas, quanto a vocês, que valem mais do que as aves, não temam, não temam. Não temam. No segundo século da igreja cristã, um líder da igreja chamado Policarpo tinha mais de 80 anos de idade. E o Império Romano capturou Policarpo porque os cristãos estavam sendo perseguidos. E Policarpo, ele está ali à beira da morte, o procônsul, entrevistando Policarpo para ter motivo para matá-lo. Motivo para lançar ele às feras ou queimá-lo vivo. E o procônsul ameaça com as feras. Ele não teme. O procônsul ameaça com o fogo. E Policarpo responde para ele: você está me ameaçando com um fogo que queima durante 1 hora e depois para. Por acaso você nunca ouviu falar do fogo eterno que está preparado para aqueles que não temem a Deus? Por que você está prorrogando tanto o que quer fazer comigo? Eu não vou negar a Jesus. Se quer me queimar, faça logo isso. Que ousadia de Policarpo diante da morte física, porque ele tinha certeza que a vida eterna ele já tinha, que a morte eterna ele não experimentaria. Jesus te convida para ter essa segurança. Jesus te convida para ter essa firmeza. Não tenha medo da morte física. Todos nós morreremos um dia, a não ser que Jesus volte agora. Tenha medo da morte eterna, mas tenha medo de uma maneira que você já sabe onde ficar seguro. E a segurança está em Cristo Jesus.
a segurança está nele. Morte física, diante dela, descanse. Morte eterna, diante dela, se arrependa. Confesse a Jesus Cristo e deseje a morte do eu. Eu espero que Jesus esteja falando ao teu coração. Eu espero que Jesus, para aqueles que estão com medo de morrer fisicamente, eu espero que Jesus traga o descanso para você, o descanso da mente. Eu espero que Jesus esteja agora incomodando aqueles que estão acomodados na vida pecaminosa. Eu espero que Jesus esteja chamando você e lembrando: você está correndo risco, você está fazendo mal para você mesmo. Venha para a vida eterna. E eu espero que Jesus esteja aí batendo na porta do seu coração e falando com você: confesse-me diante dos homens, porque aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai, lá no céu. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos e eu te convido, você que está com medo de morrer, eu te convido a colocar a mão no seu coração aí agora. Se você está com medo da morte física, com medo de partir agora, com medo do que vai acontecer com os seus que ficam, Jesus cuida de tudo. Senhor, trabalha no coração de cada vida que está em desespero agora. Pedimos ao Senhor que gere calma nesses corações. Pedimos ao Senhor que gere tranquilidade diante da ameaça de morte física. Pedimos ao Senhor que nos dê a firmeza que precisamos. Senhor, também clamamos por aqueles que ainda não se arrependeram, que ainda não confessam o Senhor como Senhor e Salvador, e nós pedimos por essas vidas, clamando ao Senhor: Jesus, transforma esses corações e que eles possam tomar a atitude correta de se arrepender e te confessar como Senhor. E pedimos, Senhor, nos dá força para cada dia mais morrer para nós mesmos e que nós possamos declarar: já estou crucificado com Jesus. Já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado porque você ouviu esta pregação, obrigado porque você está aqui conosco e nós clamamos ao Senhor que abençoe a sua vida. E te pedimos também, curta as nossas páginas na internet, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário aqui no vídeo e que Deus abençoe a sua vida.